E aí, pessoal, tranquilo? Bora falar um pouquinho sobre equação do primeiro grau, certinho? Vamos dar aquela revisada legal para ficar bem claro, não ficar dúvida nenhuma. Primeiro lugar, o que é uma equação do primeiro grau? Galera, é o seguinte, na matemática, certo? Nós chamamos de equação igualdades. Igualdade entre um membro e o outro. Então, a ideia de resolver uma equação é justamente encontrar o valor daquela variável, certo? Habitualmente nós utilizamos a letra x, podemos usar qualquer uma, mas habitualmente usamos a letra x, e encontrar qual variável, substituindo ali, qual valor numérico que eu coloque ali, e eu torne aquela igualdade verdadeira, certinho? Então, essa é a ideia. Então, vamos lá. A equação, ela pode ser de primeiro grau, de segundo grau, terceiro grau e assim por diante. Vai depender única e exclusivamente do expoente que estiver acompanhando a variável, ou seja, o maior expoente que estiver acompanhando a variável. Então, nesse caso, uma equação de primeiro grau é toda e qualquer equação do tipo ax mais b igual a zero, onde o valor de a e o valor de b pode ser qualquer número real, sem exceção. Porém, para poder ser do primeiro grau, eu tenho que ter necessariamente o valor de A diferente de zero. Em outras palavras, o valor que acompanha o x tem que ser um valor diferente de zero. Porque se for zero, ele vai anular o x, não tem como nós calcularmos o x, certinho? Além disso, essa primeira parte aqui, antes da igualdade, nós chamamos de primeiro membro. Essa segunda parte aqui, após a igualdade, nós chamamos de segundo membro. Então, aí é que está as partes da nossa equação. E qual é a ideia de resolver uma equação do primeiro grau a princípio? Simples. É você dar um jeito de isolar, de deixar só o valor de x no primeiro membro e valores numéricos no segundo membro. Essa é a ideia básica para se resolver uma equação de primeiro grau, certinho? Vamos ver aqui um primeiro exemplo de como se resolve uma equação de primeiro grau. Exemplo 1, pessoal. Bora lá. Olha só. Eu vou pegar a seguinte equação. X mais 4 igual a 12. Ó, eu posso tranquilamente aqui identificar o valor de A. Eu posso dizer que A é o número que acompanha o X, que nesse caso, como ele não aparece aqui, vale 1. Eu posso dizer que o valor de B é igual a 4. Então tem um valor de A, tem um valor de B, certinho? Beleza. Como é que eu vou resolver então essa equação? Simples. Eu vou dar um jeito de deixar o valor de x sozinho no primeiro membro. Então vou pegar esse 4, passo ele para o segundo. Logo, x será igual a 12 menos 4. Ou seja, x é igual a 8. Se é uma equação, eu tenho que colocar o conjunto verdade ou conjunto solução, como queira. Então, conjunto solução, aqui eu vou apresentar qual é o valor de x que vai servir para a gente. 8. Colocada a solução, resolvida a nossa primeira equação de primeiro grau, certinho? Vamos à frente. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Exemplo 2. Vamos pegar agora o seguinte, x menos 12 igual a 20. Olha, nós sabemos que toda vez que eu mudar um termo de um membro para o outro, certo? Eu vou trocar a operação que ele está fazendo. Então, nesse caso, esse menos 12, ele está subtraindo. Então, quando eu passar ele para lá, ele vai passar somando. X será igual a 20 mais 12. Ou seja, x é igual a quanto? Nesse caso aí, o nosso x será 32. Solução, não podemos esquecer da solução, 32. Certinho? Estão vendo como é fácil, como é simples? Beleza? Vamos pegar mais um exemplo aqui para podermos entender melhor, tá? Então vamos lá. Nesse próximo exemplo, exemplo 3, vou pegar a seguinte equação, 4x mais 2
igual a 10. Certinho? Então vamos nós. Olha, eu agora tenho um valor de A que é diferente de 1. O que é que isso vai acontecer? Praticamente nada. A gente vai passar para o segundo membro, certo? Da mesma forma que fazemos com os outros valores. Vamos lá. Eu vou ficar com o seguinte. 4x é igual a 10. Eu vou pegar esse 2, passo para cá. Fica menos 2. Logo, 4x é igual a 8. Legal. O 4 está multiplicando x. Então, ele passa para o outro membro, fazendo a operação contrária à multiplicação, que é a divisão. Então, x é igual a 8 dividido por 4. Ou seja, x é igual a quanto? X é igual a 2. Solução 2. Resolvida a nossa questão. Certinho? Vamos pegar mais um exemplo. Exemplo 4. Temos o seguinte agora. Menos 3x é igual a menos 9. Galera, a ideia de se resolver uma equação, certo? Seja ela de primeiro, seja ela de segundo, é encontrar o valor de x e não de menos x. Portanto, eu preciso fazer o quê? Eu vou precisar pegar essa minha equação e multiplicar ela por menos 1 para poder tornar essa variável x positiva. Eu passo a ter então aqui, ó, 3x, porque menos com menos dá mais. É igual a 9. Agora o 3 está multiplicando o x. X vai ser igual a 9 dividido por 3. Ou seja, x é igual a quanto? 3. Conjunto solução ou conjunto verdade, como vocês queiram, certo? Será igual a 3. Perfeito? Vamos a mais um exemplo, um pouquinho mais complexo, para que fique bem claro como se resolve. Vamos nós. Exemplo. Eu vou pegar agora, pessoal, a seguinte equação. 2x dividido por 3 mais 4 dividido por 5, que é igual a 7 dividido por 8. Certinho? Legal. O que eu preciso fazer aqui é calcular o nosso MMC. Vou precisar calcular o MMC, certinho? Então, bora lá. Nesse caso aqui, para calcular o nosso MMC, é entre 3, entre 5 e 8. Divido por 3, dá 1, dá 5, dá 8. Divido por 5, dá 1, 1 e 8. Por 2, 1, 1 e 4. Por 2 novamente, 1, 1 e 2. E finalizo por 2, 1, 1 e 1. No caso, o nosso MMC será 3 vezes 5, 15. Vezes 2, 30. Vezes 2, 60. Vezes 2, ficamos com 120. Certinho? Logo, resolvendo a nossa equação, passamos a ter o seguinte. Igual. Eu vou ter aqui 120. Teremos aqui 120. Perfeito? Beleza. 120 dividido por 3 dá 40. 40 vezes 2 dá 80. Mais 120 dividido por 5, vamos lá, 120 dividido por 5. Ficamos com 12 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10 para 12, sobra 2, basta o 0. Ficamos com 4, dá 24. 24 vezes 4. 24 vezes 4.
4 vezes 4, 16. 5, 6, vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Ficamos com 96. 96. Que é igual 120 dividido por 8. 120 dividido por 8. 12 por 8 dá 1. 1 vezes 8, 8. Para 12, 4. Baixo 0. 40 por 8, 5. Aqui vai dar resto 0. Perfeito? Vezes 7. Então, 15 vezes 7. 7 vezes 5, 35. Fica o 5. Vão 3. 7 vezes 1, 7. 3, 10. Ficamos com 105. Correto? Bom, feito isso, eu agora posso tranquilamente cancelar esse denominador com esse denominador. Já que eles são iguais, está um no primeiro e outro no segundo membro. Eu posso cancelar sem problema nenhum. Ficamos com essa situação, ou seja, 80x é igual a 105 menos 96. 80x é igual a 105 menos 96, isso aqui vai dar 9. X é igual a 9 dividido por 80. Bom, não dá para simplificar, certo? Portanto, eu deixo a fração da forma irredutível, do jeito que está. Logo, conjunto solução é igual a 9 80avos. Resolvido a nossa equação. Perfeito? Vamos comentar algo que é pouco usual no Brasil agora, tá? Mas ele é importante para que você entenda por que essa mudança de sinal, por que essa mudança de operação. Certinho? Que no caso seria o quê? É a propriedade fundamental das equações, que é o que nós chamamos de regra da balança. Mas como assim, professor? Regra da balança? Simples. Tudo que acontece em um membro tem que acontecer no outro para mantermos o equilíbrio entre o primeiro membro e o segundo membro da equação. Olha só um exemplo de como eu resolvo uma equação utilizando a regra da balança. Eu tenho 3x mais 2 igual a 11. Perfeito? Eu quero resolver essa equação. Pela forma que nós vimos mostrando até agora, eu pego esse 2, passo para o outro lado sem problema nenhum. É uma forma mais rápida. Mas a justificativa para isso é o seguinte. Eu quero tirar esse 2 daqui. Beleza, se eu quero tirar esse 2, o que é que eu faço? É 3x mais 2. Eu vou tirar o 2. Então, eu vou chegar aqui, ó. Menos 2. Só que tem um detalhe. Para que a equação continue sendo igual, o que eu faço em um membro, eu tenho que fazer no outro. Então, vou chegar aqui também, ó, menos 2. É como se eu tivesse pego esse 2 aqui e passado ele para o outro membro, só que ele está somando, ele passa o quê? Passa subtraindo, correto? Feito esse procedimento, eu passo a ter o quê? 3x é igual a 11 menos 2, 9. Beleza. Agora eu quero tirar esse 3 daqui. Para tirarmos esse 3 aí, o que é que eu vou fazer? Simples. Eu divido o primeiro membro por 3. Consequentemente, eu vou ter que fazer o quê? Dividir o segundo membro também por 3. Feito isso, eu passo a ter o quê? X é igual a 3. Logo, conjunto solução, 3. Certinho? Tá vendo como é fácil? Não é nenhum bicho de sete cabeças. É só parar um pouquinho, prestar atenção e estudar. Certinho? Valeu, pessoal. Até a próxima.